A paz do Senhor, amados irmãos. Deus abençoe a todos. Espero que tenham passado um dia abençoado na presença do Senhor. Que Deus tenha sido conosco no dia de hoje. Comigo Ele foi e muito. Espero que tenha sido também com vocês. Amém? Viemos mais uma vez para o nosso devocional, o nosso Bereana no Lar, de forma a compartilharmos a palavra de Deus, para que a palavra se faça presente em nossas vidas e seja viva e verdadeira. Vamos então iniciar com louvor e adoração agora, para louvarmos ao nosso Senhor. Amém? Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus.
de Jacó. E eu sei que o Senhor cumprirá também as tuas promessas na minha vida. Eu sei que os teus olhos estão em mim, Senhor. Oh, aleluia. Vamos iniciar a seguir ao louvor. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Vamos começar a abrir no livro de Isaías. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim.
Glória a Deus. Amém? Então, a paz do Senhor, amados irmãos. Deus abençoe a todos. Louvo a Deus por estarmos aqui presentes mais uma vez no dia de hoje. Amém? Vamos então dar início à palavra de Deus. Ontem nós falamos sobre mentira, engano e hipocrisia. E hoje iremos conversar um pouquinho sobre pecado. Vamos falar um pouquinho sobre pecado. Amém? Aleluia. Vamos então abrir as nossas Bíblias conforme eu já havia escrito em Isaías, capítulo número 53, versículo número 5. Isaías, capítulo 53, versículo número 5. Paz do Senhor, minha irmã. Isaías 53, 5. Amém? Vamos então dar honras à palavra do Senhor. Isaías 53, 5. Assim diz a palavra do Senhor. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Amém? Querem que eu repita? Vamos repetir, então. Aqui tem duas palavras que são extremamente chaves para isso, que é a transgressão e a iniquidade. Vamos lá. Isaías 53, 5, mais uma vez. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Amém? Oremos então, irmãos. Deus, Pai Todo-Poderoso, maravilhoso Deus, que nos liga e nos une, Pai, que nos direciona, Deus, porque Tu és grande, oh Pai. Te damos graça por mais um dia de vida, te damos graça pelo alimento da palavra que nos tens dado, Pai. Louvamos também a Ti, oh Pai, por permitir que aqui chegássemos mais uma vez no dia de hoje, para aprendermos mais sobre a Tua palavra, para conseguirmos nos posicionar cada vez melhor. Deus, guarda-nos, Pai, e enche-nos, Pai, de Ti nesse instante, ó Pai. Enche-nos de Ti, ó Pai. Enche-me, Pai, com a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo venha sobre mim e fale, Pai, fala ao Teu povo, Deus Pai, de forma que se corte todo engano e que prevaleça somente a Tua palavra e a Tua verdade, ó Pai. Que nós, na noite de hoje, Pai, tenhamos discernimento vindo dos céus para, no meu caso, falar da Tua palavra e no caso do Teu povo, Pai, entender a Tua palavra. Que Tu estejas conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá então. A palavra aqui do profeta Isaías, ele nos leva a um raciocínio de pecado, não é? E muitas das vezes nós pegamos e nós misturamos tudo englobado no pecado. Mas o pecado, ele tem várias fases, tem vários, tem vários ramos o pecado. Amém? Nós ouvimos falar muitas vezes sobre transgressões. Ouvimos falar sobre iniquidade.
ouvimos falar sobre concupiscência. Amém? Entre outras coisas que ouvimos falar na palavra de Deus. Mas tudo isso refere-se e está englobado no pecado. Amém? Então, olhando para isso no ponto macro e deste ponto de vista, vamos entender o que cada palavra nos leva a raciocínio. Aqui, no versículo 5, diz: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Sim, o que é, o que são as nossas transgressões? Amém? A palavra transgressão, no grego, ela entende-se por paraptoma. Paraptoma. E o paraptoma não é nada mais, nada menos do que uma transgressão agregada à lei. No caso, a lei de Deus especificamente. Porque o povo, volta e meia, transgredia contra o Senhor. Feria os conceitos da lei de Deus. Não matarás, e eles matavam. Não furtarás, e eles furtavam. Não darás falso testemunho, e eles davam falso testemunho. Então, não roubem, não mintam, não enganem. E aquilo que falamos ontem, a hipocrisia era demasiada. E ainda continua a ser nos dias de hoje. Mas, por causa dele, por causa de Jesus que veio e foi transgredido por causa das nossas transgressões, ele foi morto por nossas transgressões, automaticamente Deus nos dá a oportunidade de nos arrependermos e de sermos perdoados das transgressões, porque Cristo levou todas elas. Amém? Todas aquelas transgressões contra a lei de Deus recaíram sobre Cristo. Quando ele passa por aquele estreito caminho, é apedrejado, é cuspido, coloca uma coroa de espinhos e tudo mais que nós sabemos. Amém? Então, olhando para esta situação, o escritor aqui continua dizendo: foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Ei, sim, iniquidade é um outro aspecto. Amém? É um outro aspecto chato. Mas antes de definirmos aqui iniquidade, vamos ver o que Deus nos diz em relação à transgressão. Amém? Se nós formos olhar para a nossa Bíblia, lá no capítulo de Salmos, número 32, verso 1, o salmista ali diz que como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas. Deus perdoa transgressões. Amém? E aquele mais feliz é aquele que tem os seus pecados apagados. Quando nós decidimos caminhar retamente, continuamente com o Senhor, os nossos pecados são apagados, para que nós estejamos limpos e consigamos ver o reino dos céus. Amém? Continuando agora aqui ainda no verso 5 de Isaías. Fala que foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Amém? Uma coisa complementa a outra. A palavra iniquidade, no grego, ela é escrita como anomia. Anomia, que vem da palavra nomos. E o que significa nomos? Nomos significa a lei de Deus. Amém? Então, nós temos, por exemplo, a palavra normal. Quando colocamos o A, ela torna-se anormal. E vemos que é contrário do normal. Então aqui a palavra anomia, ela refere-se exatamente à mesma coisa. Contra a lei de Deus. Transgredir continuamente a lei de Deus. Amém? A iniquidade, muitas das vezes, ela é confundida com o pecado em si. Mas só que a diferença é, o pecado pode ter fim e o pecador tem a possibilidade de se arrepender. Já a iniquidade é uma ação constante, onde o pecado será repetido várias vezes, conscientemente, e ainda assim sem arrependimento. Amém?
Então, em todo o tempo, a palavra de Deus nos leva a um entendimento maior. E muitas das vezes nós ficamos presos, porque não, é pecado. Mas nós não medimos a dimensão do pecado. Até porque muitas das vezes nós falamos que não existe pecadinho ou pecadão. Sim, não existe pecadinho ou pecadão. Mas devemos saber que tipo de pecado estamos nós a cometer. Se esse nosso pecado tem a possibilidade de ser modificado, se tem a possibilidade de um arrependimento, ou se nós temos errado continuamente com Deus. Deus não espera que nós erremos continuamente. Por isso é que nós vemos que Deus ama o pecador e não o pecado. Nós nunca ouvimos falar que Deus ama o iníquo e não a iniquidade. Por quê? Porque o pecado pode cessar, mas a iniquidade, ela é constante. Ela vai andando e andando e caminhando. Amém? E para vermos isso, temos que entender a essência da palavra pecado. A palavra pecado, no antigo hebraico, hebraico bíblico, ela é falada como shataf. Shataf. E a shataf, ela era, o seu significado verdadeiro era desviar o caminho. Ou seja, automaticamente quem peca desvia o caminho do Senhor. Amém? Por isso é que nós muitas das vezes falamos, o crente desviou, o crente desviou, o irmão desviou. Amém? E se nós formos olhar para o grego, é exatamente a mesma coisa, mas por outro ângulo, que é errar o alvo. E a palavra usada para pecado nesse contexto é amartia. Então, existe também a situação que muitas das vezes na Bíblia está escrito de uma forma, mas às vezes o tradutor vem e traduz para uma das palavras próximas. Pode haver casos na Bíblia que está traduzido como amartia, mas é anomia. Amém? Então temos que prestar muita atenção, muitas das vezes, ao contexto da narrativa bíblica e não somente a palavra colocada ali. Porque Deus é macro. Deus pega, ele é infinito. E muitas coisas nos são ditas, mas poucas são absorvidas e entendidas. Amém? Então, levando isso a cabo, temos também um outro caminho, que é a concupiscência, que é uma palavra extremamente complicada de falar no português, mas que no grego ela já é mais simples de ser dita. Ela é a eptimia. Eptimia. A eptimia é nada mais, nada menos que um pecado interiorizado, um pecado na carne, um pecado na nossa mente. Amém? Por exemplo, Jesus diz, não precisa pegar e tocar para adulterar. Aquele que olha, automaticamente, no seu olhar, já pecou. A palavra usada ali, ou já adulterou, é exatamente essa eriptemia, das concupiscências da carne, que muitas das vezes ela é levada para os prazeres da carne. Amém? Muitas das vezes a arrogância também. Então, existem vários padrões e vários tipos que nos podem levar a um entendimento diferenciado do contexto narrado. Amém? Seguindo então por isso, olhemos aqui alguns exemplos. Quando a palavra de Deus nos fala sobre a iniquidade, ele nos mostra a iniquidade como uma insistência no erro. Amém? Vamos lá abrir a Bíblia em Mateus 7. Deixa eu abrir aqui. Mateus 7. 23. E se conseguirem abrir a Bíblia em simultâneo, podem abrir também em João 19:11. Que aí eu vou colocar duas coisas para diferenciar o pecado da iniquidade.
Por quê? Porque muitas das vezes nós acabamos por misturar. E são coisas distintas. Mateus 7, 23 e João 19, 11. Vamos lá. Mateus 7, 23. Assim diz a palavra do Senhor. Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Ou seja, praticam, é contínuo. Então, a iniquidade vai sempre ser contínua e Deus abomina a iniquidade. No Salmo 32, vimos que Ele perdoa transgressões. Amém? E louvado aquele a quem foram apagados os seus pecados. Mas a iniquidade é algo extremamente irritante para Deus. Por quê? Porque é um pecado consciente e contínuo. As pessoas insistem em errar. As pessoas insistem em pecar. As pessoas insistem em praticar o mal. Praticam constantemente o mal. E querem um exemplo de iniquidade? O hipócrita é iníquo, conforme falamos ontem. O mentiroso é iníquo. Por quê? Porque eles fazem aquilo compulsivamente e de forma a se vangloriar. Fazem de forma a exaltarem-se a eles mesmos. Amém? Então, esta prática, Deus abomina. Deus abomina. Então, lá em Isaías, foi dito que Jesus foi esmagado também por causa das nossas iniquidades. Mas quando fala que ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades, automaticamente isso é dito. Agora, quem tem ouvidos que ouça a palavra de Deus. Se Jesus já foi esmagado sobre nossas iniquidades, automaticamente nós, que temos noção de tudo isso, devemos pegar, e se do início da nossa vida até aqui fomos iníquos, devemos pegar e mudar de vida a partir do momento em que nós decidimos ter um relacionamento com Deus. E aí temos de deixar a iniquidade. Amém? Automaticamente vou-vos levar agora à situação do pecado. João 19:11. João 19:11 diz o seguinte: Jesus respondeu a Satanás: nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Ou seja, ele tem pecado e prontos. Ele não peca constantemente. Ele teve uma ação de pecado. O pecado tem início e tem fim. A iniquidade é contínua. Amém? Então, devemos ter noção desse tipo de coisas. O pecado, muitas das vezes, pode ser uma negligência da nossa parte. Por isso é que o pecado, no grego, ele fala sobre errar o alvo. Ele fala sobre a amartia, que é errar o alvo. Negligenciar. Amém? Desalinhar da palavra de Deus, do caminho reto. Este é o pecado. Agora, a iniquidade, ela é uma anomalia. Ela é uma anomia no grego, e eu já digo como uma anomalia, algo que não é normal, algo que é anormal, algo que é constantemente errado. A palavra do Senhor é clara. Então, nós devemos ver que tipo de coisas temos nós praticado para saber se nós temos solução ou não. Muitas das vezes, nós achamos que, não, pequei, errei, vou para Deus, confesso o meu pecado e a situação está resolvida. Mas, meu irmão, o que você fez é pecado ou é iniquidade? É iniquidade ou é concupiscência? É concupiscência ou é transgressão?
devemos entender para saber aonde está o mal e cortar pela raiz. Porque te digo, se for uma iniquidade, tu vais continuar a fazer, repetida e repetidamente. E Deus não habita no escuro. Deus não habita aonde tem sujidade. Deus não habita aonde há falsidade. Deus não habita aonde há fariseu. Amém? Aleluia. Então, devemos olhar para a nossa vida, fazer uma retrospectiva, para assim então pegarmos e avaliarmos a grandeza do nosso Deus e avaliarmos que tipo de pessoas somos nós, que tipo de criaturas ou de filhos somos nós, que tipo de pecados temos cometido, para assim então nos arrependermos e nos voltarmos diretamente para Ele. Amém? Diretamente para Ele. E então, continuando no pecado, então, se abrirmos em 1 João, capítulo 3, versículo 9, notaremos o seguinte: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, mas porque a semente de Deus permanece nele, ele não pode estar no pecado. Ou seja, se nós temos em nós uma semente de Deus, nós não podemos estar no pecado porque somos nascidos de Deus. Mas se porventura estamos no pecado, estamos na iniquidade, automaticamente nós não estamos com Deus. E existem, chamou-me a atenção agora, por causa de um vídeo que eu assisti ontem, existem inclusive líderes que acham-se maiores e que acham-se estar na presença de Deus, apontando o dedo para outros líderes, culpando outros líderes de certas situações. E eu vos digo, meus irmãos, isso é um aspecto claro de hipocrisia. E chamo a atenção disso para líderes religiosos. E com certeza alguns de vocês sabem sobre quem eu estou a falar. Mas não irei citar nomes. Mas não é porque nós nos desfazemos de certa situação, de certa entidade, de certo ministério, que nós devemos pegar e amaldiçoar os que ficaram. Que nós devemos pegar e ser hipócritas com aqueles que outrora supostamente eram nossos irmãos. Isso é um pecado grave. Isto é um pecado grave, meus irmãos. Amém? Então, tenhamos atenção e clareza. Porque o pecador, meu irmão, ele tem a capacidade, ou melhor, tem a oportunidade de errar o alvo. Sim, ele erra. Por negligência? Pode ser. Por acidente? Pode ser. Por consciência? Pode ser. Mas que depois ele se arrepende e troca o seu caminho. E aí vem a palavra de Jeremias 31:34, que nos diz que porque eu lhes perdoarei a maldade. Eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais de seus pecados. Quando nós temos a semente de Deus em nós, Deus não se lembra mais dos nossos pecados. Porque aparentemente nós estamos limpos perante Ele e nós somos novos para Ele. Por isso é que nós devemos entrar num processo de santificação constante com Deus. Porque a libertação, ela vai e prontos, estás liberto. Estás liberto por quê? Se quem te liberta é o nome de Jesus, automaticamente a libertação é a aceitação de Cristo em nossa vida. Amém? Aí você mata o pecado consciente, o pecado inconsciente da tua vida. E daí para frente, tudo quanto tu erras, se for consciente, Deus pega e te traz para a luz. Ele mostra-te o caminho e dá-te a oportunidade de te arrependeres daquilo
e passais a fazer o que é certo. Automaticamente, de parar de tradição e cultura, que é pecado, e passar para um contexto de santificação, que é graça. E assim então, o Pai vem e nos dá a sabedoria dos céus para que nova criatura nós sejamos. Para que Ele cresça e eu diminua. Que Ele apareça e eu me consagre. A quem? A Ele. Por quê? Por causa da sua grandeza. Nós devemos nos santificar no Senhor diariamente para que não haja dúvidas em nosso coração. Porque a fé com dúvidas não é fé. É simplesmente um hábito. Uma crendice. Amém? A fé é algo que nós devemos ter certeza. Certeza. E quando temos fé, eu não digo que não podemos cometer pecados. Não, errado. Porque nós somos pecadores, sim. Somos seres humanos, sim. Somos feitos de carne, sim. Mas todavia, olhem o que o livro de Coríntios nos diz. 1 Coríntios 10, 11, 10, 13, acho eu. Vamos verificar. 1 Coríntios 10, 13. Será que eu estou reto? Vamos lá ver. Exatamente. 1 Coríntios 10, 13. Assim diz a palavra do Senhor. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. O que ele está a dizer? Que nenhum pecado, nenhuma situação onde nós possamos errar ou pecar, será colocada diante de nós sem que nós estejamos capacitados para nos aguentar com aquilo. Amém? E ele continua dizendo, antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Ou seja, toda a provação que nós temos, automaticamente Deus nos dá sempre uma via de escape. Nós temos sempre uma via de escape para não errar. Embora, muitas das vezes, todos nós, podemos sim cometer certos erros. E mesmo tendo a via de escape, podemos acabar por errar. Mas o importante é que mesmo que nós erremos, nós tenhamos consciência que estamos errados e o nosso interior queira verdadeiramente sofrer uma transformação, uma mudança. Amém? Para que Deus verdadeiramente nos aceite. Porque não sobreveio sobre nós uma tentação sem escape, sem fuga. Então, não sobreveio sobre nós uma tentação ou um pecado que nós não pudéssemos fugir. Amém? Olhem para a concupiscência da carne. É complicado, meu irmão. É muito complicado. Amém? Aleluia. Então, Deus quer em todo o tempo que nós sejamos aptos a um caminho de fé em fé, de glória em glória, vitória em vitória com o Senhor. Pecar. Infelizmente nós vamos pecar, porque nós somos humanos, mas melhor do que pecar é se arrepender. Melhor do que se arrepender é não voltar a fazer. Melhor do que não voltar a fazer é vigiar e orar sem cessar. Amém? Aleluia. 1 Tessalonicenses 5:17. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Amém? Aleluia, meus irmãos. Então, essa palavra de Deus para hoje, do nosso devocional, o nosso Bereana no Lar. Então, aqui estamos nós agora para entrar para o nosso momento de adoração ao Senhor, de perguntas e de opiniões. Então, estejamos sempre atentos às armadilhas do inimigo. Porque o inimigo tenta. Ele tenta sim. E eu tenho dito muitas das vezes, na brincadeira, quando eu e minha esposa às vezes conversamos, eu vou tentar fazer aquilo. Não, meu irmão. Você não vai tentar. Porque quem tenta é o demônio. A tentação vem do inimigo.
nós fazemos. O nosso caminho é para frente. Deus não recebeu um povo para hesitar. Lá em Êxodos, Deus falou para o povo: marcha, marchar, o caminho é para frente. Então nós que estamos em Cristo, nós não tentamos, nós fazemos. Amém? Nós vamos para frente porque nós temos um guia, alguém que nos direciona, um Salvador e um Deus que pode todas as coisas para aqueles que nele crê e nele esperam. Amém? Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Que Deus se manifeste em nós e o pecado fuja. Que Ele cresça e eu diminua. Amém? Glória a Deus. Louvemos ao Senhor. Nós somos a igreja de Jesus. Sim, meu irmão, vigia a tua vida, não a vida do outro. Que é muito fácil vigiar a vida do outro. Palavra de Deus lá no livro de Mateus 7, ainda, capítulo 3. Mateus capítulo 7 diz o seguinte: e porque reparas tu na trave que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar a trave do teu olho, estando uma trave no teu? Não penses que só o teu irmão tem pecado, que só o teu irmão erra. Não, meu irmão, nós também erramos. E antes de olharmos para o erro do outro, o pecado do outro, devemos olhar para o nosso. Porque caso contrário, no versículo 5 de Mateus 7, Deus nos chama de hipócritas. Hipócritas, tira primeiro a trave do teu olho e então cuidarás em tirar a trave do olho do teu irmão. Amém? Aleluia. Oh, glória a Deus. Menos em mim.
Temos aqui uma pergunta. Pai do Senhor, minha irmã, Jesus foi moído e transgredido por causa da nossa iniquidade. Até hoje ainda existem pessoas que não entenderam o que Jesus fez naquela cruz. Não entenderam o que Jesus fez naquela cruz. Como apresentar Cristo Jesus às pessoas? Pelo amor, minha irmã. Pelo amor, mostrando tudo aquilo que Jesus veio fazer, que Ele nos ofereceu e que Ele se predispôs a passar por nós. E Jesus não é aquele que cobra, não. Jesus é aquele que simplesmente dá. Jesus foi o primeiro a dar e a oferecer a salvação a nós. Ele foi o primeiro a pegar e a demonstrar que o reino dos céus ele é real e não é uma simples cultura, não é uma simples tradição, não é uma simples lei, não é uma simples situação de transgredir ou não. É real e vai muito além disso. Amém? Vai muito além disso. Deus é real e fiel. Amém? Porque Ele é o perito das situações. É o médico dos médicos. É a verdade em si. Amém? Aleluia. Antes de entrarmos para o próximo louvor, ia deixar aqui uma situação. E enquanto louvamos, os irmãos irão responder. Se querem que nós, no dia de amanhã, vocês ficam com apenas uma palavra, e meditam nos vossos aposentos, porque amanhã eu não conseguirei narrar a palavra no horário das 19 horas. Provavelmente só por volta das 19h45, mas eu vejo que fica um pouquinho tarde. Então seria de bom se os irmãos escolhessem entre termos uma palavra num total de 20 minutos amanhã, a partir das 19h45, ou então se ficaria melhor ficarem com um versículo para meditarem e na quinta-feira estarmos numa palavra entrosados todos nós, de forma que os irmãos irão ter já uma noção do que é aquilo e nós iremos chegar aqui e debater. Fica ao critério dos irmãos. Amém? Vamos então seguir para o próximo louvor. E caso não haja pergunta nenhuma, iremos então encerrar o nosso devocional de hoje. Aleluia.
Aleluia. Glória a Deus. Amém? Acho que vencemos a nossa votação em meditação. Em meditação. Vamos então, vou deixar aqui. Vamos ficar com Mateus, capítulo 23, versículo 12. E vamos refletir sobre ambição. Mateus 23, 12. E faremos uma reflexão sobre a ambição. Amém? Porque já que iniciamos a semana com Nicodemos e conseguimos ver o contexto dos fariseus, a hipocrisia, o pecado que andava pelo povo e por eles mesmos, agora vamos ver o sentido da ambição. Amém? Então, cada um vai meditar sobre esse versículo e ver o que é que entende sobre a ambição. O que a Bíblia quer nos falar sobre a ambição. Quais são os preceitos da palavra sobre a ambição. Se ela é positiva ou negativa ou ambos. Amém? Aleluia. Então, meditamos amanhã sobre isso e na quinta-feira viemos ter o nosso encontro para falarmos sobre a ambição. Amém? Vamos então encerrar o nosso devocional de hoje para que possamos concluir o nosso dia na presença do Pai. Aleluia. Oremos então, irmãos. Deus Pai Todo-Poderoso, louvamos a Ti por esse momento que tivemos, Pai, na Tua presença e com a Tua palavra, Deus. Pai, a cada dia que passa, Tu consegues nos fazer diferentes, ó Pai. Tu transforma-nos pela Tua palavra, ó Pai. Deus, agradecemos a Ti pelo que Tens feito em nós. Agradecemos mais ainda porque sabemos que cada dia farás mais, ó Pai. Deus, eu creio que Tu és único, Pai. E que Tu perdoas o pecador. E também entendi, ó Pai, que a iniquidade nos leva à perdição. A iniquidade nos afasta de Ti cada vez mais, ó Pai. Então ajuda-nos, Pai, para nós não cairmos num ninho de iniquidade. Para não sermos iníquos, ó Pai. Mas sim, se temos que ser pecadores, que possamos nos arrepender, ó Pai. Verdadeiramente, para que as coisas fluam, para que nós tenhamos parte contigo, Pai, na glória, para que nós consigamos andar na luz contigo, ó Pai, para que Tu ilumines o nosso caminho e direciones, porque sabemos que Tu não habitas onde há pecado, Tu não habitas onde há mentira, porque Tu és Deus. Pai, louvo a Ti por tudo que Tens feito sobre nós, ó Pai. Reitero os pedidos de oração que temos feito sobre saúde, ó Pai. Sobre a situação dos países e do mundo, ó Pai. Cura, Pai. Salva, Pai. Faz a diferença sobre nós, ó Deus Pai. Dá-nos um momento que nós possamos pegar e ver cada coisa acontecer de forma extraordinária. Pois temos visto transformação na Tua palavra, sim, ó Pai. Mas faz-nos ver mais, Deus Pai. Clamamos a Ti, em nome de Jesus, ó Pai. Traz-nos cada vez mais revelações, ó Pai. Traz-nos cada vez mais verdade, ó Pai. E cada vez menos coisas ocultas, Deus Pai. Coisas de mentira, ó Pai. Enganos da mente psicológicos, Deus Pai. Pai, visita os líderes e transforma verdadeiramente para que a Tua palavra esteja em primeiro lugar e não os bolsos, conforme alguns o fazem, Deus Pai. Oh Deus, que a palavra seja real na boca de cada um dos Teus servos, Pai. Que a palavra seja verdadeira e eficaz, ó Pai. E que elas, cada uma delas, tenham o selo da Tua permissão para a luz e clareza das Tuas Escrituras. Deus, agradecemos a Ti, ó Pai, por mais um devocional de hoje e por mais uma vez teres estado conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos.
Encerramos então o nosso devocional de hoje, pela graça e honra de Deus. Amanhã, conforme havia dito, lembre-se, não teremos devocional, mas teremos uma palavra para meditar, para trazermos na quinta-feira. Teremos o livro de Mateus, capítulo 23, versículo 12. E na quinta-feira eu quero um devocional de debate e opiniões, porque cada um de nós terá já lido a palavra e terá meditado. Então, num conjunto de ideias, todos inspirados por Deus, que nós cheguemos ao mesmo consenso. Porque o Espírito Santo não é confusão. O Espírito Santo é certeza. E quando Deus fala a um coração, ele testifica no outro. E então, que Deus testifique em nossos corações a sua palavra aqui, na quinta-feira, às 19 horas em Angola ou 15 horas no Brasil. Amém? Aleluia. Deus abençoe a todos, então, amados irmãos. Fiquem em paz e que o Senhor seja com todo o povo dele. Amém.